Inglês? Robert Reich. Robert Reich, ou Reich, sei lá. Ele é um jornalista inglês dessa cidade aí, que Não tá filmando essas coisas para depois tu botar nesse dedo falando. oeste da Inglaterra. Em 1780, ele estava, jornalista, querendo escrever. Ele cristão, certo? Ele era cristão e jornalista, e tentando escrever um artigo sobre crianças de rua, sobre as crianças que, por exemplo, os pais passavam os dias na fábrica, trabalhando nas fábricas, principalmente de tecido, e quando era final de semana, os pais queriam descansar e mandavam dormir para a rua. Mas ele estava se envolvendo com coisas ruins já naqueles dias. E ele então teve uma ideia, ele começou a ensinar para aquelas crianças um vagão de trem abandonado. Ele começou a ensinar aritmética, história, geografia, inglês, logicamente, e palavra de Deus, e Bíblia Sagrada. Ele começou a alfabetizar aquelas crianças, alfabetizar no dia de domingo aquelas crianças e ensinar a Bíblia para eles, contar a história bíblica. De repente, gente, o que mais chamava a atenção das crianças era o que, gente? As histórias bíblicas. O que mais chamava a atenção das crianças. Pode se sentar aqui pra cá. Ajeita aí o povo aí. Tá bom. Eram as histórias bíblicas. Daí estava nascendo a escola bíblica dominical. Pergunta: a igreja aceitou logo de pronto? A liderança da igreja aceitou logo de pronto? Não aceitou, era uma inovação. Sempre as coisas que são novas têm uma resistência, tá certo? Então, bem aqui, a gente já está aqui desmitificando aquela história da coisa que a EBD nasceu dentro da igreja. Ela veio de fora para dentro, tá? Aí nesse particular, irmãos, eu já vi líderes jogar jovens fora. Como assim, pastor? Lá na minha cidade tem uma porção de pessoas afastadas do evangelho com o nome de Jonas, Jessé, Silas. Depois conversando assim, não, para a gente era crente. Não, porque o pastor estava na igreja, no Maranhão, que compra mais revista da EBD. E sabia? Urucu. Porque lá a escola bíblica está sendo para crentes e descrentes. Convidados, crentes e descrentes. Tá? E o pastor Carlos Damado, ele vai ministrar sobre o professor discipulador, viu? O professor que discipula ao mesmo tempo. E assim, discipulado não é só a irmã Jodinha, aqui a irmã Neta que tem que fazer lá. Todo professor de EBD tem que ser um discipulador em potencial, tá certo? Então está aqui só essas coisas aqui, ó. Em 1784 já tinha esse tanto de alunos, e em 1881 a EBD já contava com 400 mil alunos. A escola bíblica dominical chegou no Brasil em 19 de agosto de 1855, tá? Então eu queria dar essas informações aqui. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa aqui nesse outro. Em 1920 a CPAD, a nossa CPAD que existe até hoje, ela começa então a imprimir as primeiras lições da EBD, né, com o pastor e missionário Samuel Nisco. E em 1940 vem as revistas infantis. Em 74 a criação do departamento de escola dominical, que hoje é o setor de educação cristã da nossa CPAD, né, da nossa CGADB. E em 94 novas faixas etárias. Hoje nós temos uma gama de tudo divididinho, desde o berçário, né, maternal, de tudo, discipulado. Tem a revista de escola bíblica para descrente, viu, irmão?
chamado Caminho do Céu, com 12 lições, tal qual é essa nossa normal. Ela é uma revista evangelística. Minhas irmãs, está cheio de cadeira aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nosso coração, que a escola bíblica dominical não é aquele momento da gente cumprir uma agenda religiosa, que é o momento da gente estudar de forma organizada e, por que não dizer, sistemática, a palavra de Deus. Nós estamos estudando agora na classe de adultos, nós estamos estudando a temática, a matéria da teologia chamada de eclesiologia, ou a doutrina da igreja, tá certo? A temática passada foi missiologia, sobre missões. Então, assim, se nós aprendemos alguma coisinha nova nesse seminário e que a gente aplique lá na sala de aula, eu já me dou satisfeito, amém? Então tá bom. Então o Congresso Estadual da EBD este ano trouxe como temática os desafios atuais da EBD. Irmão Joelson, cadê você, irmão Joelson? Tá aqui. Daqui a pouco ele vai dar uma participação, dizer alguma coisa que ele aprendeu por lá, né? E ele esteve lá. Só que lá o nível é um negócio absurdo. Lá temáticas, seminários, workshops sobre tipo como lidar com criança autista na EBD, como lidar com crianças interativas na EBD. Vocês estão vendo? O desafio de lidar com jovens e adolescentes na era atual da EBD. Então o negócio já bem mais elevado. Aqui nós vamos tratar de 3 temáticas: o desafio da infraestrutura da igreja, que está comigo, e o desafio do professor discipulador, que está com o pastor Carlos Palavra, e com a irmã Salete Santiago. Ela vai aplicar o desafio do professor discipulador de crianças. Tá bom? Nós vamos trabalhar essas 3 temáticas e a gente vai fazer uma autoavaliação, viu, gente? Não é uma prova sobre o que aprender, é uma autoavaliação. Eu vou me avaliar como professor, como secretário, como superintendente de EBD. O âmago da escola bíblica dominical é o pastor, o superintendente, o professor, secretário, músicos, porteiros, sonoplásticos, tudo envolvido. Mas o coração mesmo, gente, da EBD, assim, humanamente falando, é o professor. Vocês estão entendendo? É o professor da EBD. Foi minha professora de discipulado, a primeira vez que plantou no meu coração chamada ministerial. Fazendo meu discipulado, eu fiz 1 e 2 na Maraí. E com aquele de menino, tudo, comprava revista para todos, minha esposa e meus filhos, tá bom? Então isso aqui foi um pouquinho do histórico, né, da nossa, só para a gente entender aqui, né, de onde veio a nossa EBD, tá? Agora aqui a infraestrutura é a nossa temática que vai ver aqui. O que é infraestrutura? O quê? Ambientes também, ambiente material também, né? Mas a infraestrutura tem infraestrutura material, tem infraestrutura pessoal, administrativa. Vamos falar assim em termos tudo. Mas vamos falar assim de termos assim da nossa cidade. A infraestrutura é o conjunto de serviços que se oferece para uma comunidade, tá? Qual é a nossa comunidade que a gente está tratando aqui, gente? Escola Bíblica Dominical.
Vamos aqui numa linguagem assim quase que comercial. Quem é o nosso cliente? Nossos alunos. Quem é o nosso alvo a ser alcançado? Nossos alunos. E discipular esse aluno, colocá-lo na presença de Deus e fazer com que ele herde o céu de glória. Não é esse o nosso objetivo? Maneiro? Deixa aqui para a senhora essa organização da EBD. Leia comigo. O nosso Deus é o quê? Nosso Deus é um Deus de ordem. Que lei, 1 Coríntios 14, 40, só para a gente ver. 14, Paulo vai dizer como o culto deve ser decente, ordeiro, ético. Ele vai dizer como deve ser usado o dom de profecia e todos os dons na igreja, amém? Jesus Cristo foi organizador, irmãos? Sim? Um exemplo prático. Quando? Para quê? Quando alimentou a multidão e mandou os discípulos fazerem grupos. E quanto? 6, 50, não foi? Se tiver errado, não vai ter na Bíblia lá. Mas eu sei que ele mandou fazer grupos, né? Os discípulos, né? Seus auxiliares. Então, Jesus Cristo foi o organizador. Nosso mestre foi o organizador. E muitos dos que Deus tem usado são organizadores. Neemias, você vai ver na reconstrução dos muros por famílias, que ele fez os pedaços do muro por famílias. Na frente das casas, cada família fazia a frente do muro na reconstrução. Isso é o que, gente? Organização e planejamento. Moisés, Êxodo 18. Quem veio nos trabalhos aí não é, irmão Sebastião? Do treinamento de obreiro, nós discutimos lá, né? Que Moisés estava se acabando e o sogro dele disse que era para ele chamar homens para botar sobre maiorais. De quanto, gente? 50. De quanto? 50, senhor. Diz 1.500, 150 e 10. Só está aberto aí? E sim, aí quantos membros são aí? Diz aí. Pedro está filmando, né? É o conselho de Jetro para Moisés. Não, isso aí, eu rodo. Pode vir para frente, pode ler mais. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a mulher de Não. Moisés. Dominical, leiam comigo, a estrutura pessoal e foi quem? Peraí. Tá ruim, não tá, essa letra não tá boa não. E por que não estamos lendo? Eu ainda não jantei, vocês já jantaram aí, já merendaram. Vamos aqui. 1, 2, 3, vem aqui, a estrutura pessoal e beleza, são isso aqui, nós somos a estrutura pessoal e administrativa. Tem na apostilazinha de vocês aí, não tem isso escrito aí no meu material, tem aí só depois as funções que a gente vai, se você quiser anotar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente. Sim, o desafio da infraestrutura da EBD, nós estamos falando agora aqui da infraestrutura pessoal, tá? Quais são os deveres de um pastor, irmãos? Primeiro, leiam aí comigo lá. Priorizar o ensino bíblico em geral, nas atividades da igreja local. Priorizar o ensino bíblico, em especial a EBD, nas atividades da igreja local. Gente, o que nós temos tentado inverter de prioridades, porque, irmão, se a gente for ver os sermões de Jesus, ele pregou e ensinou muito, viu? Mas ele mais ensinou, mais foi ensino do que a pregação propriamente dita, tá? E o ensino da palavra, irmãos,
irmãos, o ensino da palavra, quando ele é voltado para alcançar o coração mesmo do cristão, da pessoa, não volta vazio. Não sei se vocês já viram aquele culto bom, irmãos, o culto foi bom, foi uma bênção. Ou homem de Deus, ou mulher, ou vaso. Pregou o que, irmãos? Olha, pregou tanta coisa que eu nem lembro. Qual foi a temática da mensagem lá? Irmão, assim, foi tanto poder, tanta coisa que eu nem lembro o que foi. Assim, não levou nada para casa de reflexão, não levou nada para casa, não aprendeu nada. Vocês sabem, vocês já me conhecem, estou com 2 anos aqui, inclusive a gente tem promovido conferência pentecostal, incentivado os crentes a buscarem o poder de Deus, sim ou não? Mas nós temos compreendido que tem que ser dosado, equilibrado, graça e conhecimento, poder e ensino da palavra, porque não existe avivamento verdadeiro sem ser baseado na palavra de Deus, santos. Tá? Então o pastor tem que priorizar o ensino bíblico, em especial na EBD e nas atividades da igreja local. Às vezes na segunda-feira aqui, irmãos, eu prego, às vezes já preguei, não ensinei, preguei mensagem, mas na maioria das vezes a gente tem meditado em um tema e indo procurar os versículos bíblicos. É assim ou não é, gente? Lá na Betel, é assim ou não é, gente? É estudo, mensagens expositivas, para a gente aprender a palavra de Deus. A irmã Matilde disse que até percebeu um negócio aí com o jovem, né? Aqui nas segundas-feiras, né? O que eles estão... Fique de pé aí, irmã, diga aí o que eles estão acontecendo com eles. Olha aí, café com Bíblia, domingo à tarde. E lendo nas segundas-feiras, né? Estão vendo? Ensino da palavra de Deus, tá? Bem, dentro do possível, o pastor, o líder, ele tem que oferecer suporte para a realização das atividades da EBD, tá? Dentro do possível, dentro das possibilidades. Lá em Alto do Abel era o templo e saíam 2 salas para casa pastoral, uma para a garagem e outra para a nossa sala. Os meninos, a mocidade, a sala deles era a nossa sala, a turma deles era na nossa sala, no nosso sofá. Não era, irmã Maricela? Eles estudavam lá. Então, e o pastor e o dirigente, viu, seu Osiel Gomes? Viu, seu Gleba? Viu, dona Maria José Santos? Os dirigentes com pastores aqui para nós. Essa parte aqui, ó, da infraestrutura pessoal, tá chamando aí, né? Para razão nós, tá? Tem que ser assíduo na EBD. Nós como dirigentes não podemos, não, no dia que der certo eu vou lá na EBD. A minha prioridade, eu vi gente dizer assim, ó, a minha prioridade no domingo é o lazer. Não, a prioridade para mim como pastor, dia de domingo, é a escola bíblica dominical. Eu não estou dizendo que você não vai tirar um domingo para você sair com sua família, que é um final de semana, isso aí também é compreensível. Mas aquele que pegou a mão no arado, né, seu Ismael, não pode olhar para trás. Se nós entendemos que nós temos um chamamento especial de Deus como pastor e dirigente, a gente tem que ser assíduo na escola bíblica dominical, tá? Oferecer a estrutura necessária ao bom desenvolvimento do ensino, espaço físico, mobiliário e equipamento, né? Eu diria que hoje aqui, né, razoável, não é o ideal. Nesse particular, nós temos a Betel e aqui o Templo Central, viu? As outras nossas, nenhuma tem o espaço físico, pelo menos, eu diria, não o ideal, pelo menos que nos coloque numa situação confortável.
Então a sede tem e a Betel também, tá? Dá para levar assim eu diria assim, no suportável, né? De conforto e bom para a aprendizagem e a pedagogia bíblica. Mas vejam bem, vamos falar disso mais na frente, vamos para frente. Superintendentes. Cadê meus superintendentes? Superintendentes? Ali, superintendente de EBD. Bora, seus mães. Eu sei quem são vocês. Eu sei quem são vocês. Sim, quais são os deveres de um superintendente de EBD, gente? Digam comigo. Primeiro, segundo, terceiro, superintendente de EBD, escute uma coisa: você deve ser o auxiliar mais próximo do dirigente e do pastor, viu? Pastor, quer dizer que assim tem que ser o privilegiado? Não é isso. Eu estou falando do desenvolvimento, do desempenho, do andar de uma escola bíblica dominical. Então, o superintendente, e poderia dizer assim que ele é o secretário do pastor e do dirigente, em termos assim bem simples, né? É aquela pessoa que está bem próxima do dirigente, nesse particular de EBD. Outro dever do superintendente: observar todas as classes estão funcionando normalmente. Eu acho que eu auxilio, pelo menos lá na Betel, eu comecei a fazer aqui, acho que eu auxilio os superintendentes, né? Porque eu, como pastor, eu gosto de ir em todas as classes, ver como é que está. Gosto de ir em todas as classes e ver como é que está. Betel são 9 classes, sabe? João Batista, Ismael, são 9. Aqui são 14, seus doentes. 14, né? Beleza. Formar e manter uma boa equipe. Uma boa equipe, não é equipe, viu? Equipe é aquele que quer fazer tudo sozinho. É aquele que na igreja ele canta, ele ora, ele prega, faz o convite e tira a oferta. Mas aí ele só não pode cantar e tirar a oferta ao mesmo tempo, né? Não seja que seja um microfone sem fio, né? Mas se der, né? Então isso não é equipe, gente, é uma equipe, a pessoa faz tudo sozinha. Então o superintendente, ele é aquele que escala o time, é ele que procura. Ele tem que ter um olhar aguçado, um olhar espiritual bem assim, bem equilibrado, para ele ver se para fulano de tal tem jeito para coisa. Estava tendo aula ali, eu passei naquela sala e eu vi um aluno que participou. Olha, ele tem jeito, ela tem jeito para ministrar. Você está entendendo? Ele tem que entender também que ele pode pegar as pessoas da igreja que já fazem parte da pedagogia lá fora e usar esses dons e talentos que a pessoa tem para serem aplicados aqui. Tem professores lá fora, tem secretário de escola na área secular, ou não tem na igreja? Tem. Tá. Então é ele que tem que formar e manter essa boa equipe, manter em comunhão, manter encaixado, tá certo? E reunir essa equipe de cooperadores, ou seja, professores, secretários, auxiliar, ao menos uma vez no trimestre para planejamento. Quem é professor na área secular aqui? Quem é professor? Não tem um dia lá que vocês mandam o menino tudo para casa para ficar planejando na escola? Não tem um dia do planejamento? Não tem, gente? Pois é, porque planeja lá e não pode planejar aqui.
para que a gente tenha uma unidade de ensino, que a gente tenha uma coesão no ensino. Não é o professor da turma patriarca está ensinando um jeito, e é lá da turma heroína da fé está ensinando do outro. Pode falar, gente. Pastor, é importante o senhor fazer essa ressalva aí, essa informação. Essa sua última fala sobre a questão do reunir. O senhor está dando esse incentivo, né? Porque se nós, digo eu e Dudu, se nós chamarmos assim, às vezes a gente tem assim pode ter aquele, como o senhor falou no início, né? Lá vem esse pessoal aí com essa novidade, né? E que não de uma forma ou de outra é muito importante, né, que o superintendente, não é novidade. Para alguns É novidade. para alguns acho que E eu diria até moda, estranho, né? Moda, né? Mas a igreja, como o senhor falou, essa parte do planejamento aí, que ele é de grande importância, trazendo essa participação tanto de professores, aí vem a parte dos auxiliares, né? Se organizar e, claro, nós pedir a opinião, somar para que esse ensino ele se desenvolva. Então, eu quero só fazer, assim, parabenizar a sua fala, porque o senhor está dando um reforço maior, no caso, se eu, Dudu, eu vou falar que eu e Dudu, né, lá na Betel, nós chamarmos a equipe lá, todos, nós queremos uma reunião para nós tratarmos assuntos aqui da EBD, pedir uma opinião para não ter um receio, mas que haja um abraço, né? Não, vamos isso aí, não é só vocês, é nós tudinho. Eu queria parabenizar a sua fala aí. Equipe da Betel, que está, equipe da Betel, levanta a mão aí por gentileza, equipe da Betel, professores, diz, irmã, né? Quando João Batista e Ismael convidaram para uma reunião, pelo menos uma trimestralmente, para falar dos assuntos da EBD, ajudem-nos. Agora, irmãos, eu tenho assim, uma crítica e uma autocrítica da nossa Assembleia de Deus. Hein? A departamentalização da igreja, ela é boa, mas quando ela é célula, trabalha para o corpo. Departamento trabalha para o corpo é a igreja. Mas quando ela se isola e o líder desse departamento, isso aí é como se a vida dele, a igreja dele fosse esse departamento, aí começa a prejudicar. No dia do meu ensaio lá, no dia do meu ensaio eu tenho um infarto. No dia do meu departamento, depois nesse dia do culto do meu departamento, nesse não, pode ser do outro, mas no meu não. Para essa reunião aí no de EBD, vocês estão pensando que eu não ouvi dessas coisas? Isso não tem aqui em Porto Rico não, é só lá para as bandas de ouvir, viu? Então eu quero que a gente tenha essa sensibilidade de reino de Deus, de corpo de Cristo, e não apenas de departamento. É que a gente entenda que o meu departamento, ele é importante numa conjuntura, numa infraestrutura total. Amém, gente? Aí eu quero... Hoje em dia eu vejo há muita individualidade, entendeu? Às vezes é o que está acontecendo. Tipo assim, eu já achei pessoas que dizem para mim assim: rapaz, tu não participa do meu trabalho, eu também não participo da EBD. Entendeu? É aquela coisa, aí tem uma vez eu digo, vamos se dar as mãos. A EBD é tua, é? Pode trabalhar tudo junto. A EBD é tua. Pois é, pensa assim, entendeu? É a escola bíblica dominical, gente, é a melhor e maior escola do mundo. Enquanto os irmãos estão estudando aí, né, fazendo letras, pedagogia, inglês, né, para terem posição social, talvez arrumar um emprego melhor, a escola bíblica dominical ela forja santos, ela forma santos para ir para o céu de glória. É a melhor e maior escola do mundo, é a escola bíblica dominical. Tá certo?
Agora, por que a gente não vê as coisas assim, às vezes, no estalar de dedo? A gente não vê as coisas assim no estilo McDonald's, né? Bem rapidinho, isso tudo na McDonald's, na lanchonete, é tudo muito rápido, né? Feito, né? Tudo muito rápido. E na escola bíblica dominical, você tem que se entregar para você ver o seu aluno que hoje está no adolescente, ano que vem ele está no jovens, depois está no adultos, tá bom? E depois ele sendo um professor. Você tem que, como professor, nós temos que trabalhar no longo prazo. Crianças que a gente ganhe hoje na EBD, para que formemos cidadãos da terra e cidadãos do céu. É isso que a gente tem que ver como... É isso que eu falei, que às vezes a gente inverte as prioridades dentro da igreja. A gente tem que ter essa visão. Quanto dos nossos irmãos, dos nossos jovens, crianças que não estão no carnaval, e às vezes por falhas nossas, como líderes, como professores de EBD, como líderes de departamento, como pastores, quanto dos nossos? É uma autocrítica, amém? Então vamos lá. Professor, qualificação do professor. Vai deixar os espaços para vocês anotarem alguma coisa aí, viu? Que está com a apostilazinha, né? Esse primeiro aí serve para tudo, viu, irmão? Não é só para o professor, serve para o pastor, serve para o superintendente, para o secretário, para o sonoplasta, para o músico, para o porteiro, para aquele que se acha só mais crente de banco, né? Que não existe, mas tem uns que se, né? Qual é a primeira qualificação do professor de EBD, irmãos? Ser crente firme, de bom testemunho e de bom caráter. Ah, sim. Segundo, Ser uma pessoa amável no trato, que realmente ame seus alunos. esse aqui às vezes é um negócio bem difícil para professor de aluno, de criança, né? Qual é? Ser paciente. Ser paciente e compreensível. A irmã Carlota, pastor, me arrume aqui uma pessoa para me ajudar, que eu não estou aguentando. Aí nós só arrumamos duas, para não deram conta também. Arrumamos logo foi duas, foi, Carlota? Não foi, doutor? Arrumamos logo foi duas, né, irmão? Tá, porque lá tem umas abençoadinhas, mas tem que ser paciente e compreensivo, gente. É uma qualidade do professor, né? Uma qualificação. Ser pontual e fiel à assistência da escola dominical. Preste atenção, você como professor, que a aula está marcada para 9 horas, você chega às 9h15, você está dizendo que seu aluno pode chegar às 9h30, silenciosamente, sem dizer nenhuma palavra. Se a EBD começa às 8, você chega às 8h20, você está dizendo para o seu aluno que ele pode chegar às 8h40. Vocês estão entendendo, professores? Amém? Meus alunos só chegam atrasados. Você só chega atrasado também, não é? Não é? Ser exemplo de tudo que ensina, viu, irmãos? Nós devemos ser exemplo de tudo que a gente ensina. Nós estamos ensinando simbologia da igreja, que a igreja deve ser como uma noiva pura, virgem, comportamento exemplar, esposa. Eu, como professor, eu devo ser o primeiro a puxar o carro nesse sentido. Eu, como professor, para o meu aluno me ver na rua, ele disse assim: vai bem, o meu professor de EBD. Ei, tia, é tia, né? Que chama, né? Tia, né? Ei, tia Luana, ei, tia Deijinha, ei, tia não sei quem, tia Maricota, Maria Raimunda. Não, vocês estão entendendo? É para o aluno, tem você uma referência, tem em mim uma referência. É ele se ver na gente.
É como o garoto chegou, subiu no púlpito e puxou no paletó de Billy Graham. Puxou no paletó dele, olhou para baixo. Sim, meu filho, o que você quer? Não, porque quando eu crescer eu quero ser como o Senhor. Olha, ser exemplo de tudo. Palavras convencem. O exemplo arrasta. Tá? Vocês sabem do mestre, né, que treinou os discípulos, né? Aí depois ele terminou e disse assim: olha, vocês estão prontos, ide e pregai. Se preciso, usem as palavras. Entenderam? Ide e pregai. Se preciso, usem as palavras. Pregar com a vida. A autoridade de Jesus era nesse particular, vocês lembram? Alguém disse: olha, ele não prega como os fariseus, ele prega com autoridade. E qual era a autoridade? É porque Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. E os fariseus não. Os fariseus mandavam fazer uma coisa e não faziam. Eles iam para a casa das viúvas, mas queriam devorar a casa das viúvas com aquela desculpa, né, de orações alongadas. Tá? Então, ser exemplo de tudo que ensina. E deve ter conhecimento pedagógico, viu, irmãos? Eu não estou falando que todo mundo aqui deve ser formado em letras, deve ser formado em pedagogia, não é isso. Mas você tem que ter na veia do seu coração o ensino. O pastor, por exemplo, uma das qualificações de um pastor é ele ser apto para ensinar. Então, o professor da EBD também ele tem que ser apto para ensinar. Eu já vi professores que não têm assim formatura, tanta coisa, né? Mas sabem dar uma aula, irmãos, que é uma beleza. Mas ele se esmera para isso, ele se esforça. A lição da escola bíblica dele é toda marcadinha. Ele lê a lição, ele vai no portal da EBD. Você pode ir lá no Google e botar portal interativo da EBD. Você busca subsídio, você marca lá, você lê a sua lição e marca lá. Aí você chega com uma aula, uma lição para você ministrar salgadinha, né, com gosto. O aluno se interessa. Tá bom? Vamos lá? Deveres do professor. Primeiro, Preparar-se com esmero para ensinar a palavra de Deus. esmero, a dedicação. Segundo, Explicar claramente a lição e sua aplicação à vida dos alunos. meus professores, pelo amor de Deus, aula de EBD não é para dar testemunho, não é para ficar a aula todinha falando testemunho, buscando não sei o que. Está lá, são 3 pontos, a introdução, 3 pontos e a conclusão. É uma mensagem da palavra de Deus já divididinha, com 3 pontos e subpontos. Se de repente for preciso encaixar alguma coisa na lição, testemunho para enriquecer a aula, beleza. Mas, eita, não consegui passar nem no primeiro ponto. Só contando história. Só contando história. É porque meu filho não sei o que, meu genro não sei o que, minha vizinha não sei o que e tal, ou mulher de Deus não sei o que e tal, e a lição ficando para trás. Então a lição da escola bíblica, gente, é para explicar claramente a lição e sua aplicação dos alunos. Isso, porque a escola bíblica dominical não é para a gente ler a lição aqui, é para a gente comentar. Porque nós, enquanto professores, nós já lemos em casa, já marcamos lá com o seu marca-texto. Eu vi a de Dudu uma vez assim, parece um cheio de coisa assim, que ele bota lá, né? Ele bota de caneta lá do lado. Eu gosto de ver professor de EBD assim, viu, Pedro Enéas? Eu gosto de assim, com a lição dele toda rabiscadinha ali do lado. Palavra que ele não entendeu lá, ele foi no dicionário, né? E de vez em quando vem, né, que a linguagem às vezes é um tanto elevada, né, dos nossos comentadores, né? Da hermenêutica, exegese, essas coisas, a gente tem que ir lá no Aurélio, né, para ver o que significa. É porque tem aluno que vai perguntar. Não, e tem aluno que vai só para desafiar, gente. Tinha um lá em Santa Inês que ele já sabia tudo da lição que ele estudava, mas ele queria saber se o professor sabia.
Era? Bem, não, e quando não é só para perguntar, e quando é para confrontar, que ele está em uma outra forma teológica, ele foi no YouTube e viu lá alguém falando alguma coisa que ele achou interessante, aí ele disse: vamos confrontar meu professor com isso aqui, só para confrontar. Tá? Então vamos lá. Responder as perguntas de maneira bem clara e informativa. Não quer dizer que a gente saiba tudo. Se o aluno fizer uma pergunta que você não sabe, seja humilde dizer que você não sabe, mas você vai pesquisar para trazer no outro domingo, vai perguntar para o seu superintendente, para o seu pastor, mas não diga, não vai responder o que você não sabe, né? Só porque... Como é que é, dona? É isso aí. É isso que o senhor está falando. O senhor não sei? O senhor não é porque sou missionário, eu sei tudo. Eu vou dizer, eu não sei, na próxima eu trago. Aí a menina, ela não foi uma bomba, eu não vou mais para a igreja, porque eu não quero ser onde ela não sei. Quer dizer, matou a aluna, né, gente? Matou a aluna, né? Bem... Depois, aumentar o conhecimento bíblico dos seus alunos, gente. Olha, nós estamos vendo uma geração que nós somos rasos de conhecimento bíblico, gente. Por quê? Porque é a era do celular. Então, cabe a nós, como professores, fomentar nos nossos alunos o gostar da Bíblia, amar a palavra de Deus. O Café com Bíblia, viu, irmã Matilde? Foi uma estratégia que eu vi, assim, para tentar pelo menos colocar no coração dos jovens da nossa igreja o amar a Bíblia Sagrada, porque eu vi a dispersão, eu vi a falta de interesse, e se a gente não formar a nova geração, os nossos pioneiros estão indo, estão passando para a eternidade. Então é o momento de nós investirmos nos nossos jovens. E agora não é mais como não sei quantos anos atrás, não é mais, tá certo? Ajudar seus alunos espiritualmente. Seria interessante, não sei se era assim para uma professora, professora, não sei o que, ele disse assim: eu tenho todos os contatos dos meus alunos e mando mensagem todos os dias. Cedo no domingo, está na hora da EBD, levante, vamos e tudo. Um outro santenês, ele disse uma coisa interessante, irmãos. Lá se chegou à conclusão que toda aquela congregação precisava fazer o discipulado, aquela lição que a senhora ministra, viu, irmã Joaquim? Chegou à conclusão que a congregação inteira precisava fazer o discipulado, ainda que fosse por etapas, vai uma turma, depois outra, e a turma de jovens ficou bem pequenininha. Aí o professor reclamou, né? Ele disse: mas isso é momentâneo. Ele disse: não, eu sei que é momentâneo. Vieram quantos alunos hoje? Ele disse: foram por discipulado, faltaram outros e eu fiquei com 2. Ele disse: só 2? Ele disse: não, mas se tivesse vindo meio aluno, eu daria aula só para meio aluno. Você está entendendo? Se vier meio aluno, eu vou dar aula para este meio aluno. Tá certo? Então tá aí, são os deveres do professor. Tem aí, se você quiser ir anotando aí na sua apostilazinha, só tá aí, eu vou dar uma apostila, só tá anotando. Ah, tá, porque ficou pequeno, né? Tá, vamos lá. Os alvos de um professor de EBD. São que horas, gente? Esqueceu o horário? Então tá bom. 8h13, tá. Levar cada um de seus alunos a uma experiência pessoal com Deus, gente.
Você já pensou nisso? Mas pastor, através da EBD? Sim, através da EBD. Você orando com seus alunos e tudo, fazendo com que ele conheça Deus, principalmente através da palavra. Ou não se conhece Deus através da palavra. Você que não nasceu no Evangelho, mas você não aceitou Jesus porque alguém pregou a palavra para você, não foi assim? Não foi? Alguém não pregou a palavra para você? Foi. Pois é. Então tem um local melhor da gente fazer o aluno ter essa experiência do que na EBD. Vamos lá. Proporcionar ao aluno um bom conhecimento bíblico, as doutrinas principais da nossa fé, da nossa igreja. Porque assim, gente, ó, aqui nós estamos, aqui tem professor de criança falando até o adulto, né? E vai se conhecendo, dentro da EBD, alguém já disse que se o aluno começar desde criança, nunca com um aluno nascido, quando ele chegar aos 18 e tudo, de repente ele fez um curso teológico. Curso teológico, porque ele foi ver a doutrina do batismo com o Espírito Santo em algum momento, ele foi ver a doutrina de missões, ou a matéria de missões, a doutrina da igreja que a gente está vendo agora. Então ele vai conhecendo as doutrinas principais da nossa igreja, doutrina do arrebatamento. Ou a gente ainda não estudou a doutrina do arrebatamento na nossa igreja? Eu já estudei doutrina do discipulado, conhecendo a Deus, conhecendo o Espírito Santo, de forma bem suave. O aluno vai fazendo um curso teológico. Bem, ajudá-lo a achar o seu lugar na igreja e na obra de Deus. Ou seja, cabe a nós fomentarmos, instigarmos, colocarmos no coração do nosso aluno que ele tem um dom, que ele é chamado para servir também na obra do Senhor, que ele é chamado para ser obreiro, que ela é chamada para ser obreira. Você tem que plantar isso no coração. Eu vi uma certa vez alguém, eu disse assim: não, fulano de tal não quer mais saber de chamar dele. Não, quer sim, porque o pastor Raimundo Nonato Monteiro Branco plantou o ministério no coração dele. Você viu? Um pastor colocou a chamada, plantou a chamada no coração daquela pessoa, tá? Opa, bateria está terminando. Bora, Pedro, é contigo, meu filho. Aí, pregar, isso aí eu sou contra. Mas tem gente que tem esse sentimento como eu tenho, que quer, porque quer, sem ser um chamamento, e quer executar. Ele é como querer encaixar num orifício circular, redondo, um parafuso assim quadrado, um negócio assim, que não dá. Pensa a história de um pastor que ele disse assim, que uma irmã chegou para ele e disse assim: pastor, o senhor não tem visão de Deus. Ele disse: talvez não, acho que não mesmo, irmã. Por quê? Porque eu me sento todo dia no primeiro banco com esse vestido. Não, eu vejo com esse vestido bonitão mesmo aí. É porque eu tenho o dom para louvar e o Senhor não me chama para louvar. Aí ele disse: não, tá, os músicos estão aqui, a gente tira essa dúvida aqui. Pega o microfone aí, dê um tom aí para os músicos. O que é tom? O que é tom? Aí ele disse: é a altura que os músicos têm que pegar aí. Cante alguma. Aí o pastor disse: pai, irmã, cantou mais desafinada do que eu e minha família todinha, né? Aí ele disse: minha irmã, você não tem condições de fazer um louvor congregacional. Aí a irmã passou uma opção, tempo sem ir na igreja. Lá vai o pastor visitar minha irmã. Não, porque o senhor não quer me dar oportunidade, o senhor não deixa eu cantar, eu sou chamada para. Aí ele disse assim: minha irmã, também sou chamado para louvar a Deus. Eu louvo em casa, bem baixinho, para ninguém ouvir. Quando eu estou Então você tem que saber para o que você foi chamado e também aguçar isso no teu aluno, porque ele foi chamado para algo dentro da igreja. Amém? Todos nós, tá certo? Plante ministérios no coração do teu aluno, tá? E formar no aluno o sentimento para ser um bom cristão e um bom cidadão. Isso é nosso alvo como professor. Cidadão dos céus, cidadão da terra, honrado,
Tá certo? Isso é alvo de... E fomentar no aluno o amor à palavra de Deus, sua palavra e sua igreja. Gente, se tem alguém que é autocrítico, que critica a minha denominação, sou eu, gente. As coisas, né? Mas eu não vou dar gente isso na escola bíblica, o defeito, para estar espantando o aluno da igreja, para ele não vir para a igreja. Eu reconheço mas o melhor esboço doutrinário que tem no Brasil é da Assembleia de Deus. Tem outras denominações que têm esboço doutrinário, arcabouço doutrinário bons, tem, mas o mais equilibrado é o nosso. É só a gente ler lá a nossa declaração de fé, o nosso cremos, os 16 artigos. Muito bem, então a nossa assembleia é boa, gente. Tá certo? Então fomentar no aluno a Deus, o amor a Deus, a sua palavra e a sua igreja. Tá? Aí vocês estão vendo aí, um professor, imagine comigo um professor da MBB, né? Imagine, em vez de ele estar dando aula, aí, como é que pode? Essa nossa igreja vai montar esse forro aqui, todo torto aí, né? É falando mal da igreja dele, em vez de ele estar dando a aula. Você está entendendo? Eu já vi também, está torto, a gente vai ver se a gente troca aí. Mas e se for assim, referência à sala de aula, um ventilador, um quadro, sim. Assim, se o aluno vier sugerir, rapaz, vamos... Não, bem, aí é o aluno que está sugerindo, né? O professor está falando mal, aí você vai ter que dizer, não, vamos tentar melhorar, nós vamos ajeitar a coisa. Quisera eu que todas as salas aqui, quando terminasse o devocional, cada qual fosse para a sua sala, ajeitadinha, não com ventilador, mas com ar-condicionado. Tivesse faltando 5 minutos, todos voltavam aqui para a conclusão da lição. Tá certo? Vamos lá, vamos terminar, gente. Observação: os professores das classes infantis devem sempre ter auxiliares ajudando na classe. O ideal é ter 2 pessoas para cada classe, de 10 a 15 anos, de toda a escola. Toda a EBD é bom que tenha 2 professores em sala. Por quê, pastor? Porque tem dia que um não vai poder ir, não vai poder aparecer. Se bem que o diretor da escola bíblica dominical, o superintendente, ele tem que estar sempre pronto para dar aula também, né? Na vacância, né? Na falta de um, está lá o diretor, o superintendente para dar aula. Mas só tem tu, né, Ade? Mas não te falei que a irmã Carla tem dom para trabalhar com os juniores? Tem, não tem? Não tem, irmã Carla? Aí o irmão Sebastião está sozinho também, né, irmão Sebastião, lá, né? Mas a gente vai, vamos lá. Eu queria falar um pouco nesse caso aí. É que, por exemplo, lá na Betel, a casa dos patriarcas do qual eu sou professor, lá ela é mista, né? O que quer dizer mista? Tem os oficiais. Tem parte dos obreiros oficiais e os senhores, os alunos. Tá? Então, o que eu queria dizer é que cada oficial, os oficiais, eles têm que estar prontos para ensinar. Mas tem. Aí, o ideal, gente, é que cada oficial da sala de aula, cada auxiliar, ele esteja pronto para dar a aula. E lá a minha é mista, né? Sim. E os oficiais poderiam até ser uma classe separada, né? E junto com o aluno, mas lá como é mista, aqui eu não sei se aqui no Tempo Central não sei se é assim, né? O problema também às vezes é o espaço. De onde eu vim, de onde eu pegar, os oficiais eram separados, né? Então, eu já vi isso também, mas... Então, mas o que eu queria dizer é que os oficiais, eles têm que estar preparados para ensinar em qualquer uma vacância. Sim. É isso que eu queria dizer. Isso é uma verdade. Todos os auxiliares, diáconos, devem estar preparados para ministrar a lição naquele domingo. Subtende-se que ele estudou a sua lição. O professor deve avisar no caso de ser necessário faltar um domingo, viu, gente? É coisa chata para o superintendente, para o pastor,
Chegar no domingo e não ter ninguém na sala, sem ninguém ter avisado. Outra coisa também que acontece muito, pastor, com relação aos professores, por exemplo, quando você tem 2 professores, 3, ou até 4, aí fica aquele negócio. Ah, fulano de tal que vai ensinar hoje é dia de fulano de tal, amanhã que é meu dia. Ou seja, é como o senhor está dizendo e como o irmão falou, todos os professores devem estudar a lição, porque todos os professores têm a cada um uma lição uma lição de professor da sua turma, para que possa ensiná-los. E eu queria só complementar, se Vossa Excelência me permitir, é que às vezes... Não, senhor. É que acontece às vezes, é que, por exemplo, eu sou o professor, tem o número 1, número 2, muitas das vezes, né, que se define. O professor A e o professor B, né? Então, na maioria das vezes, como ele acabaram de falar, eu estou dizendo que vou só fazer a complementação, porque já que é eu que vou dar aula no domingo, então o professor B não vem, por exemplo. Não, é a vez dele, então eu não vou para lá, então nem vou estudar. Então, às vezes acontece muito isso, de às vezes não vir os 2 professores, porque naquele domingo não é a vez dele lecionar, então não se faz necessário de ele vir. E às vezes, como acabaram de dizer o pastor, de repente uma outra sala vai estar precisando de um professor e ele pode substituir e ajudar, né, na escola dominical, nesse sentido. Sim, então, professor, se comunique com o seu companheiro, tá? Eu sei que tem às vezes assim, não, eu com o meu companheiro lá de sala, eu dou 2 pontos, ele dá outra, pode ser também uma estratégia, né? Um planejamento, mas isso quando se planejar, e não assim ser aquela coisa de sopetão, né? Tá certo? Se for planejado direto assim, pode dividir a lição, né? Exatamente, entre os professores, pode ter esse planejamento, eu conheço isso, Os professores das classes de juniores, adolescentes e jovens devem planejar atividades sociais de vez em quando para os mesmos. Na verdade, todo professor pode ter uma ação social, um momento social com seus alunos. Eu creio que o Joentes, o pastor Henrique, o pastor Menino não vão estranhar se a sala, por exemplo, do irmão Eliseu, ele disse assim, olha, hoje a gente resolveu fazer uma escola diferente, eu convidei para ir lá para o sítio, não sei o que, vai ter a aula, depois ter uma confraternização, comer uma sajuba assada na brasa, faz parte, tá certo? Ou o superintendente, no final de trimestre, fazer uma escola bíblica, planejar uma escola bíblica campal, só o que nós fizemos foi, caiu um toró, não foi? Mas no final deu certo, foi bom, mas deu certo no final das contas. Tá, então, mas juniores, adolescentes e jovens devem ter o planejamento dessas, principalmente eles. Por quê? Porque os hormônios e a energia está na flor da pele nessas idades aí, viu, gente? Tá? Vamos lá. Olha, as inserções estão sendo ótimas, está ouvindo aqui os irmãos, está sendo muito bom, viu? Alguém perguntar, alguém fazer uma inserção, né, dizer uma opinião, está sendo bom, viu? Não fica essa coisa assim só da gente falar, tá certo? Secretários, cadê secretários aí? Levanta a mão aí, secretária, levanta. Isso. Qualificações, que saiba ler e escrever e tenha noções de matemática, né, para fazer aquelas continhas lá, né, hoje tem um celular aí, tem a calculadora, né? Mas a pessoa, se não sabe assim, não, tem 30 alunos, tem 10 faltantes, 3 visitantes, aí não sei somar isso. Para saber no final uma assistência, então tem que ter uma noção sim, né, de matemática, né? E na hora de esteja, né? Precisou faltar, mas avisou a Joneilma não falta. A Joneilma foi para uma cidade para o lazer dele, ela avisou a irmã Negra estava lá. Vocês estão entendendo? Ela vai só na rua, eles trabalham lá em conjunto, falando da Bethel, né? Então já pensou
E sem avisar, né? Tem que ser pontual, honesto e capaz, tá? Deveres: fazer a chamada, o relatório das classes, apresentar os relatórios gerais a cada domingo. Você já sabe, né, irmão? Tá, secretária, tem um ponto aí que vocês citam. E aí tem uma observação, ó. Cada sala de EBD pode ter o seu secretário. Você, como professor, você estimula o seu aluno. Olha, você vai fazer a chamada da nossa sala. Tá? Tem uma secretária lá dela, na Betel. Eu acho que já tem isso aqui, não tem também? Ou não? Mas você pode levantar um secretário ou uma secretária na sua, para estimular e começar a pegar o jeito da coisa, tá certo? E secretário de EBD pode acumular também as funções de tesoureiro da escola bíblica dominical. Pode, conforme cada caso, né? Tá certo? Perguntas secretárias? Alguma dúvida? Não? Vamos em frente. Os músicos e o louvor da escola dominical, Geraldo só está aqui, devem ser pessoas fiéis na assistência, pontuais na escola dominical, preparados para exercer sua função, espirituais e dedicados ao seu trabalho, dispostos e alegres, com temperamento e controle próprio. Eu vou dizer logo aqui, eu estranhei que aqui eu nunca vi música aqui no Círculo que esteja aqui, viu? Lá na Betel nós temos pelo menos um, todo domingo nós temos pelo menos um. Quando é um, é outro, às vezes tem 2 ou 3, mas é bom no louvor ali no devocional, e às vezes no final da missão, né? Cantar o hino, orar, e acompanhado ali do tangedor de harpa, né? De um arpista. Então tá aqui, os músicos e o... Não, agora falando sério mesmo, me diga um horário aí, por gentileza aí. 8h30, tá bom, não demora muito. A infraestrutura funcional da escola, a abertura da escola. O encarregado para iniciar a escola deve ser pontual. O ideal é que chegue no mínimo 15 minutos de antecedência, viu, senhor superintendente? Tá vendo, senhor superintendente? A melhor hora do dia para a escola dominical é no domingo pela manhã. Tem caso de igreja tendo no domingo à tarde? Já. Teve um missionário de uma certa igreja, não vou dizer porque terminei assim gravando tudo. A infraestrutura funcional, vamos falando da funcional. Leitura bíblica da lição. Qual é o melhor método de fazer a leitura? Quem deve dirigir a leitura? Nós temos aquela nossa responsiva, né? De apresentar a lição. Eu acho boa. A lição, eu estou falando da lição geral dos adultos, né? Mas dentro de cada classe que a lição é diferente, pode ter lá ler aquele texto bíblico, né? Tá certo? O aluno sabe ler, meu filho, leia o texto bíblico para a gente começar a nossa lição. Tá bom? Vocês acham boa aquela responsiva? Que a gente fica todo mundo de pé e um lê a leitura bíblica em classe, eu leio e... Não acho ruim, não. Qual é o melhor método de fazer a leitura? Quem deve dirigir a leitura? O superintendente da EBD, ele sabe quem tem condições de fazer a apresentação da lição. Ele pode botar um professor, pode botar um aluno que ele saiba que vai fazer, né, senhor doutor? A música, os hinos deverão ser escolhidos de acordo com o assunto da lição. Vem uma indicação, não vem na lição? Os hinos? Sugeridos. E vocês lembram que teve um tempo que tiraram essa sugestão desses hinos? Sim. Lembram? Sabe por quê, irmãos? Porque alguém estava reclamando, porque esse negócio de sugerir hino e tal, não sei o que e tal, aí tiraram. Aí eu fui no congresso estadual lá no Tirirical. Quando chegou lá, né, fizeram essa pergunta pro Marcos Tuller, ele estava lá, né? Mas por que tiraram os hinos? Porque pediram. Mas o povo, ninguém sabe o que o povo quer. Agora estou pedindo para botar, que vai botar de novo, viu? Né? Então vamos botar de novo, então, sugerir os hinos, tá? De acordo com a lição. E
a execução deve ser dinâmica. Olha, gente, tem que entender, tirar o microfone aqui, que a EBD, podemos dizer que é um culto, nós estamos expondo a palavra e cultuando a Deus, né? Mas não é um culto com a mesma liturgia de um culto à noite, de domingo da nossa igreja. Os irmãos estão compreendendo? Sim. Tem que ser bem dinâmico, porque o tempo maior é para o professor estar em sala com os seus alunos, tá? Já pensou bem, irmãos? Agora nós vamos aqui ouvir 3 hinos da harpa, depois o irmão vai dar uma palavra, depois nós vamos apresentar a lição. Não, 2 louvores, ou um louvor no início, o outro no final, mas que seja dinâmico, porque a parte principal da EBD é o que, gente? Professor com a turma dele, com a sala dele, ensinando Bíblia para esse aluno, tá certo? Tá bom? Assim, ontem teve assim, uma certa discussão boa, né, lá em Cateava, porque a gente falou o seguinte, irmãos: superintendente, não espere o povo chegar para você começar a lição. Ou melhor, dirigente, pastor, não espere. Não, é porque eu estou aqui 7h30, ainda não chegou ninguém, eu não vou começar o culto. Para começar às 7h30 eu posso estar sozinho, vou começar eu sozinho. Está entendendo? Se a gente for esperar toda vez, o povo vai ficar assim no subconsciente. Começa às 7h30 começa o culto, mas sempre começa 15 minutos depois. Então, em vez de eu ir 7h30, eu vou 7h45, sair de casa. Então a gente vai definir aqui, isso aqui eu quero combinar com vocês aqui, não é para a gente decidir agora não, eu quero combinar com vocês, que a gente, vê se dá certo, que a gente bote um horário padrão para a nossa EBD em todas as congregações. Estão entendendo? Se começar 8h15, tem para todas. Se começar 8h30, para todas. Se começar 8, que seja para todas. E que a gente comece de fato nesse horário. Tá bom? O que vocês dizem? Posso fazer o organograma e trazer amanhã prontinho, botar no data show? E tá bom, assim, ó. Oração. 2 hinos da harpa, tantos minutos. Apresentação da lição, tantos minutos. Professor em sala com os seus alunos, tantos minutos. Voltou para cá, todo mundo junto, tantos minutos de encerramento. A gente faz esse planejamento de 2 horas de EBD. Tá certo? O que vocês acham? É bom, irmão? Olha aí, vocês estão me dizendo que é bom, viu? Pastor, e qual seria o ideal de uma aula? A gente sabe que pedagogicamente a nossa, como você falou, aula. Quantos minutos desde a introdução até a aplicação da aula? Até a conclusão, até a conclusão. Em sala de aula, se a gente fizer esse planejamento de 2 horas, dá para cada professor ficar com seu aluno 1 hora em sala. 1 hora. Dá para ser 1 hora. 5 minutos para chamada, 50 minutos para comentário, certo? E outros 5 minutos ali para fazer a conclusão, tá certo? Agora tem que ser assim: introdução, 5 minutos, comentário de cada ponto, 15 minutos, aí leva 45, não é isso? No comentário, e depois o fechamento ali, tá? Mas se ficar contando caos, se ficar dando testemunho, contando os revelamentos e as visagens, né? Senhor. Não, aqui não tem essas coisas não, né? Aí quando a aluna vai fazer a pergunta, depois. Ei, a gente está dizendo aqui que tem aula aqui, que aluno não fala, que o professor fala, quando o aluno vai falar vai ser depois. Aqui não.
Depois tu fala, tá? Isso é até interessante, pastor, porque sobre a postura do professor, não sei se você botou aí, a postura na hora dele estar em frente à sala de aula, tem professor que fica fixamente só para um lado, né? E aí acaba que deixando o outro lado, assim, sei lá. Eu, se fosse professor aqui, terminou de fazer a chamada, eu pegava meus alunos e botava bem aqui, ó, para eu ensinar bem aqui, ó. Para eu ter uma postura de frente para eles, conversar mais perto. Professor, como tem um salão desse aqui, está falando mais alto que todo. Smile, o que tem? Smile? Porque os professores que falam mais alto. É o timbre de voz às vezes, porque às vezes é o seguinte, Smile, eu sou fã da voz dele. Mas é o timbre de voz, às vezes isso aí, eu também às vezes eu falo alto. Né, e começa a atrapalhar. Por isso que eu digo assim, ó, esses bancos aqui ficam vazios. Eu sendo professor aqui, eu pegaria minha turma e traria bem para cá para eu dar uma aula mais assim, melhorada, né, pedagogicamente, já que eu não tenho uma sala para eu ir, para ter lá um quadro, uma coisa. Porque o ideal, isso que eu estou falando para vocês assim, gente, por isso que eu comecei dizendo que a EBD não começou dentro da igreja. E quando a gente quer tirar às vezes uma sala, né, para algum local, acha que é inovação, que é aquilo, não, é para ensinar melhor a palavra de Deus, tá? A Betel a gente conseguiu vencer, não foi, Dudu? Não foi, Ismael? Hoje, na nave do templo da Betel fica uma única sala, gente. As outras todas estão lá pelo refeitório. O Ismael mandou lá fazer um negócio lá que não ficou muito bom, mas dá de dividir a sala da irmã Virgínia, da outra lá da senhora, bota bem no meio, se encosta lá, e lá perto do bebedouro fica os patriarcas, lá na outra fica a criança, lá naquele púlpito improvisado, lá onde, quando tem festa, a gente muda para lá fica jovens, né? Tá certo? Em círculo, as cadeiras colocadas ali, o professor e tudo. Aí de repente o Dudu chega aperreando. Faltam 5 minutos. Falta 5 minutos. Pastor, e é interessante que tem igrejas por aí, por exemplo de Lago da Pedra. Lá eles, dentro do templo da Nação Dominical, não fica ninguém. Pois é, tem estrutura, né, para as salas de EBD. Na hora do devocional, está todo mundo lá, cada qual vai para a praça, terminou, vem todo mundo para a nave do templo. Mas tem estrutura, né? Tem as salas. E o aprendizado, com certeza, é melhor. Eu acho que nunca vão deixar o salão sem uma classe dentro. Vai ter café, vai enquanto não tem escola lá no Pelo menos uma, né? É verdade. Uma escola, né? Porque Tá. é normal também para não ter classe única. Também, em Santa Inês, na igreja na última que eu fiz, a primeira ou a última do mês é com o pastor. Todas as salas de adultos ficam para aula com o pastor nesse dia, né? E quando tem evento, por exemplo, a festividade do Pedro Enés, eu sou de um departamento, e naquele domingo está envolvendo a minha programação, eu devo usar a lição, ou o pregador vai falar sobre outra Geralmente temática? Nós temos a tradição de entregar para o departamento com a temática dele. Agora, eu acho que é interessante o pastor, na segunda-feira, ele está com a temática da lição para ele ensinar. Tá certo? Para não passar em branco. Eu acho que eu estou faltando nessa parte aí, né? Vamos em frente. Bem, a infraestrutura funcional da escola dominical. O ensino da lição deve ocupar de 45 a 60 minutos do tempo da escola. Tá? Vocês ouviram isso aí? No ensino da lição devem ser usados os melhores materiais e métodos possíveis, que às vezes a gente não dispõe, né? Para que o ensino seja compreendido e absorvido pelo aluno, a fim de que produza resultado. A infraestrutura funcional da escola, encerramento da EBD, breve comentário sobre a lição, a leitura ou apresentação dos relatórios, pode ter um cântico, anúncios e a oração final.
Tá certo? Pode ter um cântico. Vocês nunca cantaram aqui, não? Sim. Não? Nunca encerraram cantando, não? Já teve vez que sim, né? Antes funcionava assim. Certo, vamos aqui em frente. Prédio. Salas específicas independentes para as aulas, seria o nosso ideal, né? Mobília, de acordo com os fins e a idade dos alunos. Agora aqui, a gente fala muito nessa parte dos pequeninos, viu? Precisa ter uma mobília, por exemplo, os pequeninos lá do maternal, cadeirinha, para que eles sentem e fiquem melhor na sala de aula, né? Material didático de apoio, revista, lições bíblicas, livros, dicionários, enciclopédias, mapas, computadores, data show, etc. Tudo isso a gente pode usar para o engrandecimento da escola bíblica dominical. O camarada que escreveu isso aí é o pastor Eliezer Moraes, é pastor da Assembleia de Deus em Porto Alegre, é professor de teologia, conferencista e diretor do Instituto Bíblico Esperança. Isso aqui foi retirado da revista Ensinador Cristão do ano 11, edição 43, tá? Estou dando os créditos, né, que não fui eu preparei os slides, mas eu peguei de algum lugar, tá certo? Então estou dando os créditos aí a quem devido aí, que é o pastor Eliezer Moraes. Nós vamos fazer uma autoavaliação, mas ainda tem quanto tempo aí, gente? Pastor, sim, uma opinião, assim, seria possível uma vez, trimestralmente ou semestralmente, reunir o campo todo em uma única EBD, sei lá. Vamos estar aqui assim, a liderança, mas isso, todos, né? Os alunos. Sei lá, né? Era uma opinião. Só nos falta o ônibus, né? Para trazer o povo, né? Aí a gente desce para lá, para Cateal, por exemplo, aí já faz o churrasco lá. Churrasco em Cateal, né? Fala aí com o dirigente aí que a gente pode ir para lá, para Cateal, né? com as professoras que estão aqui, superintendentes, com Cateal, né? Uma vez por ano, né? Seria interessante. Todo, né? EBD, que a gente fizesse uma EBD geral no ano no campo e uma ceia também. Nós moramos perto. Já pensaram a gente reunir todo o campo para uma ceia? Excelente. Interessante? Excelente. Vamos planejar? Vamos planejar, né? Uma ceia geral com todo o campo reunido. Os obreiros aqui, todos os obreiros aqui. Fica bonito? Fica. Uma EBD também, né? E pode ser, essa ceia pode ser no horário de EBD também. O assunto pode ser da lição. Vocês concordam que a gente deve planejar isso aí, gente? Amém. Ó, tá surgindo ideias aí, tá certo? Vamos fazer perguntas e respostas. Eu vou botar aqui a avaliação, eu vou botar na tela. E você vai responder para você mesmo, viu? Tá bom? Eu vou botar aqui a avaliação. Primeiro eu vou apagar aqui, que eu não posso apagar. Cadê o caderno? É porque era para eu trazer impresso, mas interesse e dedicação, sim ou não? Aí você vai botar. Não, você vai respondendo aí, quantos sim e quantos não, viu? Prepara com antecedência a lição, concentrando-se no objetivo da mesma? Sim ou não? Você vai botando aí, sim ou não? Bota assim, ó. Tem que botar na pergunta. Bota assim, ele, sim e ele. Ah, tá, entendi. Aí tu botou aqui a pergunta 1, tu já sabe que é sim, né? Ah, tá. E ele, você bota aqui, aí, primeiro, você vai. E aí, meu tio? Como é que tá o senhor? Tá bom. Tudo certinho? Cadê o Noquinho? Sim, na primeira.
Eu menosprezei, viu, gente? Nós fizemos 60 apostilas e passou bastante de 60, né? Amanhã a gente imprime mais, tá bom? Assim, ó, deixa eu dizer para vocês. Nós tivemos gastos, mas nós não cobramos nadinha de ninguém, viu? A igreja deu papel, o pastor Henrique digitou que era para digitar, imprimiu. O missionário João chegou no final aí, nos ajudou a compilar, ajeitar tudinho. Mas nós vamos ter amanhã 2 convidados de fora, viu, gente? Um de... Terceira, tenha uma vida cristã exemplar de modo que você gostaria que seus alunos fossem como você. Então tu pode responder, Maria, depois você vai somar. É? Tem, vou mostrar as outras aqui. Quarto, conhece seus alunos pelo nome. Você que é professor, conhece seus alunos pelo nome, sim ou não? Então bote aí, marque aí, vai botando quantos sim você tem e quantos não, viu? Outra, incentiva seus alunos a convidarem colegas para a aula. Eu não sei. Fala a verdade, Maricó. Eles estão sorrindo, o negócio é sério, uma autoavaliação bem. Outro, tem procurado levar seus alunos a conhecerem Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador, sim ou não? Ela está limpinho. É uma autoavaliação, viu, gente? Tem procurado o quê? Levar seus alunos. Mas ler livros, artigos e periódicos sobre pedagogia e educação cristã e outros que venham enriquecer sua aula. Aí sim, né? Tem muita coisa na internet, mas nós temos o ensinador cristão, tem aquele livro de apoio, né, que a gente pode adquirir também. Sim, mais uma pergunta. Procure incentivar a aplicação prática dos ensinos bíblicos na vida de seus alunos. O que é procurar incentivar a praticar a Bíblia, irmãos? É a gente falar da santidade de Daniel, e a gente dizer que nosso aluno tem que procurar aplicar aquela lição na vida dele. Beleza? Mais outra. Você procura responder a todas as perguntas de seus alunos, motivando-os a refletirem sobre o que aprenderam? Ou quando pergunta, né, o aluno pergunta, você faz com aquela professora lá, né? Depois, né?